Quando Jesus ele está falando a respeito da oração, quando Jesus está falando a respeito de comunhão com Deus na oração, ele está se referindo à perseverança. Quando ele está falando de oração, quando ele está falando de comunhão com Deus, ó Pai, na oração, ele sempre se refere à perseverança, ou seja, tem que haver uma perseverança da parte do cristão em oração para com Deus. Não significa que Deus você tem que ficar ali insistindo, 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 porque senão ele não vai te responder. Não é nada disso. Significa que Deus, a oração é como se fosse um diálogo, uma conversa que você está tendo com Deus. Então, por isso ele diz para nós perseverarmos na oração. Quando, por exemplo, a gente conversa todos os dias com o nosso cônjuge, não é? Com as nossas esposas. Nós conversamos todos os dias. Todos os dias nós conversamos. Isso, um assunto ou outro, com os nossos filhos. Todos os dias nós temos o quê? Diálogo com Deus através da oração, da mesma maneira que nós estamos tendo com a nossa família ou com as demais pessoas. Todos os dias nós não achamos assuntos? Por exemplo, se você senta numa rodinha ali para conversar com alguém, você começa a falar, rapaz, vai chover, rapaz, o tempo tá meio frio o tempo, né? Rapaz, nossa, o calor, né? Então você começa o quê? Você começa um diálogo através daquele lugar que você tá. Às vezes você não sabe nem o que você vai conversar, você conversa um diálogo e ele vai. No meio dos jovens eles falam o quê? Rolou um papo, rolou uma conversa e vai. Com Deus, mais ou menos parecido assim, mas é um pouquinho diferente, porque você está falando com Deus. Por isso ele diz aqui, ó, em Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 7, ele diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. Então ele fala o quê? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então pedi, buscar. E batei e abrir-se-vos-á. Por que ele está falando 3 vezes? Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. É sinônimo o quê? De perseverança. Mas qual perseverança é essa? Então que nós temos que ficar falando, repetindo para Deus? Não. É Deus falando que quer ter diálogo, comunhão conosco todos os dias. Deus ele está falando assim, eu quero ter comunhão, eu quero falar com você, você fala comigo todos os dias. É exatamente isso. Olha lá, ó, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Quando Deus, então, ele está falando a respeito de Mateus capítulo 7 e o versículo de número 7, que nós lemos ali, está falando pedir, buscar e bater. Ele está se referindo ao quê? A uma perseverança da nossa parte para com Deus. Ele quer ter diálogo conosco. Deus quer ter diálogo com você. Deus ele quer que você converse com ele, que você tenha diálogo com ele. Pastor, mas o que eu vou falar com Deus? Você não escutou um pouquinho atrás que o pastor Rodrigo falou? Quando você chega assim perto de alguma pessoa, você está numa fila e aí você começa a conversar com Deus, é da mesma maneira, né? Um pouquinho diferente que você está conversando com Deus, mas com Deus você começa, ó Senhor, Pai, o meu dia aconteceu isso, Senhor, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela casa, eu gostaria de agradecer ao Senhor pelo trabalho, pelo emprego, pela saúde, Senhor, mas eu estou precisando disso, assim. Então ali você começa a conversar com Deus, a ter um diálogo com Deus. Deus, ele não é o nosso amigo imaginário. Deus, ele é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória de Deus, que quer nos abençoar. Então, nesta palavra, o pastor Rodrigo quer te ensinar a ter diálogo com Deus, a conversar com Deus, a ter intimidade com Deus na oração, para a glória de Deus. E na oração, você vai encontrar muita coisa boa, porque você vai conversar com Deus, você vai dialogar com Deus, você vai ter o seu momento de comunhão com Deus. Deus quer ser o seu amigo na hora da oração. Deus quer ser o seu amigo na hora que você mais precisa. Você vai aprender a falar com Deus, a dialogar com Deus, em nome de Jesus, tá bom?
Pratique isso, comece agora comigo, com o pastor Rodrigo Santos. Vamos orar? Vamos orar então? Vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos começar a praticar exatamente isso agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você vai começar a orar junto com o pastor Rodrigo, ó. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor. Orando, meu Pai, em favor das nossas vidas, nossas casas, nossos lares, nossas famílias. Senhor, livra, guarda, protege-nos de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, nos cobre com a tua mão poderosa. Senhor, envia teus anjos, nos livra, nos guarda, nos protege de toda seta do inimigo, daquilo que nós não podemos ver, daquilo que nós não podemos enxergar, daquilo que nós não estamos nem vendo, que nós não podemos sentir. Livra, Senhor, guarda, protege com a tua mão poderosa, com os teus anjos poderosos, anjos de guarda, de batalha, de guerra. Senhor, põe eles ao nosso lado da nossa família. E dai, Senhor, a grande bênção e a grande vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, todos que recebem essa oração. Abençoa, Senhor, todos que agora, meu Pai, recebem essa oração para a glória de Deus. Senhor, livra, guarda, protege, prospera a vida de todos de uma forma mais do que especial. Senhor, nos ensina cada dia mais a orar, meu Deus, e a buscar a tua face sinceramente, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você orou agora junto com o pastor Rodrigo. Então, você vai praticar isso todos os dias agora. Isso. Pastor, quando que eu posso orar? Daqui um pouquinho você já pode orar de novo com Deus. Senhor, eu te agradeço. Senhor, muito obrigado. Ó Pai, às vezes você vai falar com ele em oração um pouquinho, às vezes você vai falar bastante, às vezes você vai ter tempo bastante para poder estar falando com Deus na oração. Mas o importante é que você sempre esteja falando com Deus em oração. Amém, filho? Amém, filha? Sempre em nome de Jesus. Sempre ore ao Pai em nome de Jesus, para a glória de Deus. Ó, um beijo do pastor Rodrigo Santos. Deus abençoe em nome de Jesus.